iremos falar sobre ansiedade. Mas, antes de continuar, por favor, deixa seu like aí e, principalmente, se inscreve no canal. Sua inscrição é muito importante, viu? Não vai achando que é só assistir, dar o like e sair fora. Não, se inscreve aí porque eu preciso muito de você aqui comigo. Galera, ansiedade. Por que eu vou falar sobre ansiedade? Você sabe que nós somos movidos muito a sentimentos e emoções. Então, a gente tem ali um descontrole emocional sobre algumas coisas e, principalmente, a gente não consegue conter essa emoção. Seja ela na academia, seja ela na vida pessoal, seja ela no âmbito profissional. Toda vez que nós temos uma carga emocional muito gigante, vai atrapalhar de alguma forma, porque nós sempre agimos na emoção e não na razão, e sempre vai ter alguma consequência. Então, primeiramente, por que eu estou falando isso? Várias pessoas que eu conversei têm problemas e dificuldades por causa da ansiedade. Eu sou muito ansioso. A ansiedade me pega. Eu tenho crises de ansiedade. Ok, mas como que isso interfere diretamente no nosso treino? E principalmente, como que isso faz um mal na nossa vida? Obviamente, eu não vim trazer aqui a cura da ansiedade, nem falar sobre tratamento. Eu vim dar um direcionamento, conceituar e, principalmente, trazer um entendimento para que você comece a buscar, de uma forma intrínseca e pessoal, como melhorar essa questão. Óbvio, nós temos profissionais muito mais capacitados e gabaritados para falar sobre o assunto. Só que, dentro do que eu falei com o meu público no meu Instagram, e principalmente pessoas que eu abordo diariamente aqui na Ironberg, eu tenho certeza que o que eu falo aqui vai fazer sentido para você, tá bom? Então, vamos falar sobre ansiedade. Primeiro ponto, ansiedade. Vamos conceituar o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que é muito intenso, nada mais é do que é em excesso, aquela coisa que é demais, que vai tomando uma forma que você não consegue guardar ela e você precisa expressar de alguma forma. Então eu vou dar uns exemplos aqui para você. Intensidade a mais, excesso, preocupação. A pessoa que tem uma preocupação em excesso muito intensa, ela consegue simplesmente desconectar do mundo e ficar preso somente àquele problema, àquela preocupação. Vamos dar exemplos aqui? Parte financeira, parte de relacionamento, parte familiar, enfim. Essa preocupação ela se torna tão intensa que a pessoa começa a se sufocar nesses sentimentos. Então, ansiedade, tudo que é demais, você já ouviu aquela frase, tudo que é demais faz mal, mas tudo que é em excesso e principalmente em um grau imenso de intensidade pode ser resumido em ansiedade. Carlão, mas você citou aí o exemplo da preocupação. Óbvio que existem vários outros exemplos que vão corroborar com a ansiedade. Então vamos dar um exemplo aqui. Preocupação, tristeza em excesso, aquela pessoa que se entrega àquela tristeza, a um término de relacionamento, a uma promoção não adquirida, a um cargo que você tinha expectativa e não conseguiu. Outro ponto importante, vamos conceituar a ansiedade com vários outros exemplos. Carlão, você citou aí preocupação. Preocupação, óbvio, é um ponto. Quem não tem preocupação na vida? A partir do momento que isso se torna excesso, te dá picos de ansiedade. Tristeza. Tristeza é um exemplo. Tristeza demais. Aquela pessoa que se afunda depois de um término, depois de uma demissão, uma promoção que estava esperando não aconteceu. Algo relacionado a uma pessoa que criou expectativas. Expectativas geram frustrações. Quantas pessoas você conhece que já teve ou tem depressão? A depressão é uma consequência da ansiedade. Cabeça que não desliga. Sabe aquela pessoa que tá com um problema ou tá com algo para resolver e ele não consegue desligar isso jamais? Então vamos lá. A pessoa vai dormir. Ela dorme 6, 7, 8 horas. Acorda, só que ela acorda mais cansada, ela não descansou, porque a cabeça ela não foi desligada. Vou dar aquele belo exemplo que vocês já sabem, já devem estar pensando aí. Amanhã eu tenho uma reunião importante, um trabalho importante para apresentar, eu tenho uma prova. A pessoa vai dormir e não consegue desligar a cabeça. Carlão, mas praticamente todo mundo não consegue. Concordo? Não são todos que conseguem estar bem tranquilo e falar, cara, amanhã é um outro dia. Mas existem trabalhos que podem ser feitos para que você consiga desestressar e desligar a cabeça em relação a esses tipos de preocupações. Então, quando a cabeça não desliga, infelizmente, essa pessoa não vai dormir. E não necessariamente só na hora do sono. O dia inteiro. Vou dar um exemplo. Você chegou lá no trabalho, deu um pepino que você sabe que vai dar um problema gigante. Você vai ficar o dia inteiro com isso na cabeça. Carlão, mas não tem como tirar isso da cabeça. Sim, concordo, porque esse problema deve ser resolvido. Mas vamos ver se essa intensidade de preocupação, essa intensidade de deixar isso na sua cabeça realmente é necessário, porque isso pode causar ansiedade. Inquietação. Inquietação e agitação é o exemplo mais básico de ansiedade. Vou te dar um exemplo. Já viu aquela pessoa que fica batendo o pé, fica batendo a mão, olha para lá, olha para cá, vai para um lado, vai para o outro? Isso são sintomas de ansiedade. Essa pessoa ela não consegue ficar parada, ou seja, ela vai ter que destinar algum gesto, alguma atitude para despejar a sua ansiedade. Isso aí é um exemplo bem claro. Angústia ao extremo. Angústia ao extremo é aquela pessoa que se afunda em um sentimento negativo e acha que tudo é contra ela. Então, você tá lá na academia, tô dando exemplo que nós estamos na academia, aquela pessoa de repente olhou para você, aí você tá
tá naquela angústia extrema, você acha, pô, a pessoa tá falando de mim. Ah, aquela pessoa olhou pra mim e conversou com outra, falou de mim, certeza. Então a pessoa acha que tudo e todos são contra ela. Automaticamente isso dá uma insegurança muito gigante e até mesmo um certo medo. Aí nós vamos entrar naquela questão da síndrome do pânico. Obviamente eu não vou me aprofundar no assunto porque eu não sou especialista. Então esse tipo de angústia extrema decorrente da ansiedade faz você achar que tudo na tua vida não vai dar certo, você acaba se tornando pessimista, uma pessoa negativa. Já ouviu falar, a energia daquela pessoa quando chega, meu Deus do céu. Então, como eu trabalho isso? Respirando e entendendo o porquê da sua angústia. Entender o porquê da sua angústia. Aí nós vamos para um ponto onde eu já queria chegar. Galera, a compreensão vai ser um passo que eu considero gigante para você começar a tratar um pouco da sua ansiedade. Então, por que eu falei que a compreensão faz parte de um processo de melhoria, de um estado que você vai conseguir ser menos ansioso? Então, anota aí. Isso na concepção do Carlão. Não estou falando que é regra, existem sempre especialistas que vão ter um direcionamento melhor, mas no meu tratamento com os meus clientes, com certeza você que está me assistindo aí vai se identificar muito com o que eu estou falando. Para mim, existem 3 fatores que são fundamentais que vão decifrar e definir a ansiedade. Eu chamo de causa, consequência e resultado. Anota aí, causa, consequência e resultado. Vamos dissertar um pouquinho melhor para a gente entender? Perfeito. Causa. Qual é a causa que está me deixando pessimamente mal destruído? Ansiedade. Perfeito. Identificamos. A identificação e aceitação do problema é a melhor coisa. Eu sei que você pensou a mesma coisa que eu. Aquela pessoa que tem problemas com drogas, com bebidas e não quer aceitar, não assume que tem um problema, se torna um pouco mais difícil. A pessoa fica resistente. Então isso vai trazer algumas consequências não benéficas para essa pessoa e principalmente para quem está ao redor. Mas vamos voltar lá para a ansiedade. Causa, ansiedade. Ok, eu sou ansioso, tenho uma ansiedade gigante, beleza, já constatei isso. Consequência. Qual é a consequência da minha ansiedade? No que vai resultar a minha ansiedade? Trazendo aqui para o nosso mundo, o âmbito da academia, compulsão. A sua ansiedade vai desencadear uma compulsão. Ah, Carlão, mas espera aí, eu já sei que você vai falar. Comida. Ah, eu desconto. Sim, eu falei de uma compulsão. Obviamente, através dessa consequência, isso vai gerar um resultado. Qual é o resultado? A resultante da sua compulsão. Óbvio que você vai falar alimentar, porque é o que nós temos mais problemas aqui na academia. Pessoas com descontrole, distúrbio ou compulsão alimentar. Só que a compulsão, ela tem várias vertentes, ela pode dar várias resultantes. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Alimentar, bebida. Sim, o alcoólatra, ele é compulsivo, ele tem uma compulsão por beber, ele sente prazer. Você, com certeza, já viu alguém que acorda e vai pro bar, que vai dormir e precisa tomar alguma coisa. Drogas. Existem pessoas que têm uma compulsão, uma necessidade de drogas, que é o famoso dependente químico. Existem outros nomes para isso, outras situações, mas vamos falar de uma forma mais direta. Compras, sabe aquela pessoa que compra sem a necessidade, quando vem a fatura do cartão fala, meu Deus, eu não gastei isso daqui. Putz, eu gastei, mas eu nem precisava. Sexo. Existem sim pessoas que têm uma compulsão por sexo, entre outras. Então vamos conceituar tudo com mais calma. Causa, consequência, resultado. Causa, ansiedade. Consequência, compulsão. Qual tipo de compulsão? É o resultado. No caso, alimentar, bebidas e todos os exemplos que eu já dei aqui. O mais importante desses 3 pontos aqui é você descobrir o 4º item, que eu considero fundamental. Só que esse 4º item não está aqui no final depois de resultado. Ele está antes da causa. E eu sei que você já tem isso em mente. 4º e principal fator para você tratar essa questão da ansiedade, que é a sua causa, se chama gatilho. É isso mesmo, gatilho. Então, esse gatilho vai desencadear uma causa, que é a ansiedade. Essa causa vai ter uma consequência, que é a compulsão, e essa consequência vai gerar um resultado. Aí, no nosso caso, que é a campeã aqui dentro da academia e de muitas outras pessoas, é a alimentar. Carlão, eu desconto na comida. Eu só paro de comer quando eu vejo o fim. Carlão, eu não consigo comer só 1 ou 2 bombons, eu tenho que comer a caixa inteira. Mas vamos voltar lá atrás. Gatilho. Qual a importância de você saber qual é o gatilho da sua ansiedade? Pessoal, para a gente falar do gatilho, a gente tem que entender que cada um aqui, tá, tem um fator que é individual. Eu sou ansioso também, eu tenho os meus gatilhos. Mas, se a gente for pensar numa pessoa que tem uma ansiedade descontrolada, que chega até causar problemas na vida dessa pessoa, então com certeza você vai identificar algum gatilho. Eu posso falar ou não o seu gatilho, mas eu acredito que eu vou dar pelo menos um segmento para você tentar identificar. Eu conversei com alguns alunos meus, tá? Não vou citar o nome para preservar a pessoa em si. Mas quando eu falo de gatilhos, eu falo de coisas mais específicas. Então, por exemplo, muitos gatilhos às vezes estão lá no fundo, naquela parte mais fechada, que você sabe. Às vezes você até sabe, mas não
quer mexer. Vou dar um exemplo como eu falei com uma aluna minha. Quando eu falei da ansiedade dela, e ela já sabe, ela identificou a causa dela, sabe que ela é ansiosa e ela desconta muito na comida, falei, cara, vamos identificar esse gatilho. Por que você tá tendo essa ansiedade? Ela identificar o gatilho, eu falei, Falou, Carlão, você pode me dar uns exemplos? Dei alguns, por questão de já trabalhar há anos com pessoas. E quando eu falei para ela, às vezes, um gatilho muito, mas muito básico, são problemas familiares. Foi quando ela parou, pensou e até se emocionou um pouco. Então, um dos gatilhos que sempre eu bato na tecla são problemas. Problemas familiares, problemas não resolvidos, problemas mal resolvidos. No caso dessa pessoa, ela tinha um problema muito grave com o pai, mas isso aí já é de alguns anos, se eu não me engano, 8 ou 10 anos, que esse problema ainda perdura. E ela falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Toda vez que eu penso no problema que eu tive com meu pai, eu me emociono e começo a chorar. Eu falei, cara, então é uma forma de você tratar. Psicologia, psicoterapia, não sei. Mas pelo menos nós aqui conversando no meio do treino, tivemos a identificação de um gatilho. Faz sentido para você que está aí me ouvindo? Entende o que é então identificar o problema da causa? Qual é o gatilho que está acionando a sua ansiedade? Tenho certeza que está fazendo sentido. Outro gatilho claro aqui que eu vou deixar para vocês, um exemplo de pessoas que têm uma compulsão por bebida, né? Não estou falando que chega ao ponto de ser alcoólatra, mas que às vezes não tem um controle. Vou dar outro exemplo. Eu sempre dou exemplo, pessoal, com que eu trabalho e convivo, tá? Eu tenho um cliente que ele fala, cara, eu tenho que tomar vinho antes de dormir. Eu falei, cara, tranquilo, uma tacinha. Ele falou, não, eu tomo uma garrafa todo dia antes de dormir. Eu falei, cara, uma garrafa? Ele falou, e isso tá fazendo com que eu acorde um pouco mais cansado. Por mais que o vinho relaxe, eu tô acordando muito mal. Então, por exemplo, como eu trabalhei com ele isso aí, questão de ir diminuindo. Não adianta você tirar de uma vez. Não, uma garrafa de vinho você corta. Não, fomos diminuindo. Só que, por exemplo, qual que era o gatilho dele? Cara, o meu gatilho é o quê? No meio do dia, se eu tomasse uma tacinha de vinho ou qualquer outra questão de bebida, né? Eu não manjo muito de bebida. Se eu tomasse isso meio-dia, 2 ou 3 horas, já me dava aquela vontade, eu preciso beber, só que eu tinha que fazer as coisas durante o dia, não dá, então eu só vou beber quando eu chegar em casa. Então o gatilho dele era o quê? Uma tacinha, uma bebidinha de alguma coisa. Falei, cara, por mais que seja difícil, tenta não beber essa tacinha. Segura essa tacinha, controla um pouquinho e vê no final da noite. Óbvio que isso vai dar uma crise de abstinência um pouco maior para ele? Vai, porque eu tô tirando o gatilho dele, mas é uma forma dele tratar. Obviamente, pós um mês, que a gente foi reduzindo aos pouquinhos, hoje ele bebe 2 taças antes de dormir. Estou dando o exemplo do que eu já trabalhei e trabalho com as pessoas. Não estou falando que eu sou médico, não estou falando que eu sou a cura, que eu sou psicólogo. Não. Estou dando exemplos para ver se faz sentido na sua vida. Perfeito? E o outro ponto mais importante que eu considero, e aí onde eu vou puxar para minha área, para você tratar da sua ansiedade após identificação de gatilho, causa, consequência e resultado. Treino, dieta e principalmente descanso. Você já percebeu que você anda estressado, mal-humorado, não quer falar com ninguém, tá se sentindo mais cansado, se tá na fila do banco tem que encostar? Pois é. Existe sim a possibilidade de você estar treinando errado ou nem treinando, comendo errado ou nem fazendo dieta. Comer errado não necessariamente quer dizer que você está só comendo porcarias. Às vezes a sua educação alimentar não está adequada à sua rotina. Isso causa um estresse gigante para você. O seu corpo, é que a gente fala, você sabe, não desconta a raiva, não desconta o estresse e você acaba descontando em outra coisa. Aí entra o quê? Causa, consequência, resultado. Você vai descontar o seu estresse, a sua raiva, às vezes a sua falta de motivação em alguma coisa. Seja comida, seja droga, seja cigarro, seja bebida, enfim. Então, para você que é muito ansioso, não deixe de treinar, não deixe de fazer dieta. Ai, Carlão, mas eu não tenho condições. Crie uma educação alimentar, crie hábitos saudáveis, crie uma rotina. Carlão, mas a minha vida é muito difícil, eu sou refém. Calma, não estou falando para você mudar a sua vida da noite pro dia. Crie etapas. Vamos por parte? Vamos por parte. Essa semana, quantas vezes eu consigo treinar essa semana? Pô, se eu me programar certinho, acho que 3 vezes. Perfeito, 3 vezes já é um começo, tá? E se eu falar para você 4 vezes, Carlão, eu não consigo. Será que você não consegue? E se você vir aqui no CT um dia me conhecer, me dar oi, eu falar assim para você, olha, se você treinar 4 vezes nesta semana, eu vou te dar 1 mês de personal de graça. 1 mês de personal comigo de graça. O que você vai falar? Cara, eu treino até 5. Opa, peraí, mas você não conseguia 3 direitos, falei 4 é impossível e agora você quer me sugerir 5? Carlão, porque você me ofereceu 1 mês de graça de personal com você aí no CT e tal. Opa, então o que nós identificamos? Motivação. Através de uma motivação,
você já, sem pensar, sem pesquisar, sem roteirizar, já criou um hábito saudável e principalmente já criou uma disciplina consigo mesmo. Vou treinar 5 dias porque o Carlão vai me dar um personal de graça por um mês. Calma, não vou te dar, tá? Preciso pagar minhas contas. Mas você entendeu o exemplo que eu quis dizer? Você não tem a motivação necessária. Faz sentido para você? Qual seria a sua motivação? Aí é onde eu falei lá no começo do vídeo. É muito individual. O que te motiva? O que faz você criar um propósito? Que faz você ter disciplina. Pensa, temos problemas lá atrás para resolver, não tô feliz no meu trabalho, não tô feliz com o meu corpo. Se motiva, cara. Cria um propósito, cria um objetivo. Com o objetivo, você tem uma motivação. Cara, eu preciso chegar lá. Crie metas. Não há nada mais prazeroso do que criar metas. Não há nada melhor do que bater metas. Carlão, não bati minha meta, mas você se esforçou. De 5 metas, você bateu 3. Parabéns, foram 3. Mas você se motivou. E automaticamente motivado, concentrado, com um objetivo para criar metas e seguir um propósito, você nem vai lembrar da sua ansiedade, porque você está direcionado para algo. Faz sentido para você? Tá entendendo o que eu quero falar? Te dei fatores, te dei ocasiões, te dei exemplos, conceituei a ansiedade para que eu chegasse até aqui agora, prendendo sua atenção, você me assistindo, consumindo esse produto, consumindo esse conteúdo, para você entender o quanto você é capaz, mas que às vezes você não está na motivação correta. E quando faltar motivação, fica tranquilo, porque eu acredito que você criando hábitos, tendo um propósito, você já criou uma disciplina. E quando não for pela motivação, vai ser pela disciplina. A disciplina vai fazer com que a sua ansiedade abaixe. Não estou te dando a cura para a ansiedade, pelo amor de Deus. Só estou mostrando para você que sim, existe um caminho para você melhorar a sua ansiedade, para que você seja menos ansioso, para que você conceitue as coisas mais importantes na tua vida. Coisas mais importantes do que se afundar numa tristeza, se preocupar demais, sofrer em excesso. Não precisa. Faz sentido para você, campeão? Faz sentido para você, campeão? Eu espero que sim. Então, se você se identificou com alguma coisa nesse vídeo que vocês pediram para eu falar mais amplamente, de uma forma muito mais abrangente, pelo meu Instagram e eu estar aqui hoje passando para vocês, com certeza eu vou querer te ouvir. Deixa aí nos comentários o que realmente fez sentido para você, o que realmente você se identificou. E principalmente, eu quero te ouvir mais. Deixa aí nos comentários o que você vai fazer para mudar. Cara, eu ouvi, realmente fez sentido, eu tinha um problema lá com a minha mãe, eu resolvi, tinha um problema com o ex-namorado, não tô feliz no meu trabalho, a academia para mim tá e não tá, beleza. Identificamos todos esses fatores, gatilho, causa, consequência, resultado. Mas eu quero saber o que você vai fazer de diferente agora, tá? Deixa aí nos comentários porque eu quero te ouvir. E com certeza, quando você chegar lá, quando você lembrar desse vídeo e falar, cara, não é verdade, o Carlão falou aquilo, e quando você estiver ali perto da sua vitória ou já alcançado a vitória, eu tenho certeza que eu vou querer te ouvir também, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês e principalmente, entenda que esses conceitos são os conceitos que eu tenho pela minha experiência, pelo meu próprio mundo. Também já sofri muito com ansiedade, com pessoas que eu trabalho e com certeza eu sei que essas pessoas também se identificam com o que eu estou sempre fazendo na vida delas, que é dar direcionamento. Beleza, galera? Deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, fica aí com a gente e principalmente, deixa seu comentário. E eu quero que você entenda, todos os dias que você acordar, ao invés de pensar, cara, hoje vai ser um dia difícil, hoje vai ser um dia arrastado, meu Deus, como vai ser? Não, eu quero que você pense o quanto você é campeão, o quanto você é campeão. Tamo junto.